E aí, meus feras, como que vocês estão nesse tempo de pandemia? Como que vai as coisas por aí? Eu espero que esteja tudo indo bem por aí, apesar dos pesares. O meu nome é Leonardo Teruel, sou programador e analista de sistemas. Estou falando com vocês hoje diretamente daqui do México. E hoje eu vou tentar clarificar um pouco para vocês uma coisa que vocês vêm falando para mim desde quando eu comecei a gravar vídeo, perguntando sobre salário. Então a grande pergunta é: quanto ganha um programador ou quanto ganha um analista de sistemas? E então eu vou tentar ajudar vocês aqui. E a resposta inicial, galera, é o seguinte: depende. Tudo depende, tá? E depende de muitas coisas, de muitos fatores. Tá? Por exemplo, depende da cidade aonde é a vaga de emprego, da cidade onde você quer trabalhar, tá? Cidades maiores tendem a pagar mais, cidades menores tendem a pagar menos. Depende do tipo de empresa que você vai trabalhar, porque hoje em dia toda empresa hoje precisa de alguém de tecnologia. Precisa às vezes de um programador, precisa de um analista de sistemas. E então você pode tanto estar trabalhando numa empresa que não é uma empresa de tecnologia, não é uma empresa onde o foco é desenvolver sistema, porém ela contrata uma pessoa, um funcionário, para cuidar da parte de tecnologia dela, que pode ser desde um faz tudo, até pode ser, dependendo do tamanho da empresa, e até pode ser mais estabelecidinho assim, né? Então, sei lá, pode ser uma empresa que vende algum tipo de produto e ela precisa de alguém para desenvolver um e-commerce e ela não terceiriza pedindo para uma empresa específica de TI desenvolver. Ela contrata um funcionário para trabalhar para ela e desenvolver para ela esse e-commerce. Então o foco da empresa não é tecnologia, tá? Outra coisa é você trabalhar numa empresa de tecnologia, que é uma empresa que é responsável por desenvolver softwares, desenvolver programas, aplicativos, websites, plataformas, sistemas, softwares embarcados, inteligências artificiais e tudo mais. Tá bom? Então, assim, depende muito disso. Uma empresa que é mais da área de tecnologia e vive disso tende a pagar mais do que uma empresa que não é o foco de tecnologia, né? Mas as duas têm um emprego. Depende muito do projeto que você está trabalhando. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ficar atento com o seguinte: o projeto que você está trabalhando, o quanto ele é importante para a empresa, o quanto esse projeto traz de dinheiro para a empresa, o quanto ele traz de lucro, tá? Por exemplo, se você trabalha numa empresa de tecnologia, por exemplo, eu trabalho na IBM hoje. A IBM tem muitos softwares, muitos projetos, coisas mirabolantes, coisas gigantescas, coisas pequenas, tem 1 milhão de coisas. E cada projeto pode ser que pague um valor para o funcionário. Por quê? Porque projetos que são mais visados, projetos que trazem mais dinheiro para a empresa, vão ser mais valorizados e automaticamente vão pagar mais para o funcionário que trabalha nesse projeto em específico. Então, tá vendo como que tudo depende? Olha, cidade, qual é o foco da empresa, qual projeto que você trabalha, depende o seu nível, se você está entrando no mercado de trabalho agora ou se você já tem uma certa experiência. O salário também vai depender da tecnologia que você trabalha, da tecnologia que você domina, se é mais fácil encontrar profissionais, se é mais raro encontrar profissional para isso, porque quanto mais raro for, talvez você consiga cobrar um pouco mais. Entretanto, pode ser que tenha menos vagas de emprego. Depende então dos tipos de tecnologia que você domina. Então, assim, depende de muita coisa. Depende, se você pensa em trabalhar em outro país, como a galera tem me perguntado, quanto paga no México, quanto paga na Europa,
depende também do país em específico. Por exemplo, Portugal paga menos do que Irlanda. Porém, você tem que, toda vez, quando você for escolher, isso seja dentro do Brasil ou fora do Brasil, você tem que analisar o quanto você ganhar, o quanto você vai ganhar, mas também em cima do custo de vida daquele lugar. Por exemplo, se você vai trabalhar em São Paulo, que é uma cidade grande, pagam salários mais altos, o custo de vida também é um pouco mais alto. Então são coisas que você tem que considerar. O quanto que é o aluguel, ou o quanto que é para você comprar uma carne, o quanto que é esse tipo de custo de vida que eu tô falando, entendeu? É o quanto que você vai gastar por mês ali. Depende de outra coisa também. Se você é CLT, se você é CNPJ. Para quem não sabe o que é CLT, é a pessoa que é registrada no emprego normal, com a carteira de trabalho assinada. Outra coisa é quando você tem uma empresa, entre aspas, não precisa ser uma empresa grande, pode ser uma microempresa, né, e você tem um CNPJ, que é uma pessoa empresarial. E você você é contratado como um terceiro, entendeu? Então é como se você tivesse uma empresa que você vai pagar lá para você abrir esse CNPJ. Eu não lembro, mas na época que eu vi, há uns 2 anos atrás, quando eu ainda estava no Brasil, para fazer isso, eu acho que era em torno de 600 a 800 reais que eu teria que pagar para um contador para estar abrindo essa empresa, e depois pagar isso por mês, que daí entra o valor do contador, que vai ter que colocar, tipo, você vai ter que emitir nota fiscal todo mês, e esse contador vai ter que ir registrando isso, fazendo os trâmites e tudo mais, que eu não entendo muito bem, tá bom? Porque eu acabei não abrindo o CNPJ. Mas normalmente essas vagas de CNPJ pagam mais, e você acaba ficando com mais dinheiro no bolso. Por quê? Porque a empresa ela não paga os impostos que ela pagaria se você for contratado dela como funcionário CLT. Vou dar um exemplo mais ou menos aqui. Se você vai entrar numa vaga de programador júnior, sei lá, vamos supor, só chutando um preço aqui, que pague R$2.000 por mês. Para a empresa, você vai estar saindo mais ou menos ali num valor de 4, você sai quase o dobro pro patrão. Então ele está te pagando R$2.000 por mês, mas na verdade está pagando mais R$2.000 de imposto pro governo, entendeu? Então você acaba saindo valendo 4, né? E isso acontece, isso é real, é fato, tá bom? E aí ele vai te pagar, sei lá, mais vale refeição, vai te pagar, não sei, plano médico, vai te pagar vale alimentação, vale transporte. Então assim, ele acaba tendo todo esse custo, tá? Quando ele contrata o CNPJ, acaba saindo mais barato para ele. Por quê? Normalmente quando é CNPJ você não vai receber vale refeição, vale transporte, nem nada. Porém, ao invés, tipo, se você sairia num custo, sei lá, de 4, 5 mil para ele, ele pode te pagar esses 4, 5 mil diretamente. Ou ele pode pagar um pouco menos, mas que sai mais para você. Por exemplo, ao invés dele, se você ia ganhar 2.000 em carteira e ele ia gastar 4 por causa dos impostos com você, ele pode, sei lá, te pagar 3.500. Ele está ganhando R$500 porque ele está pagando 500 a menos, por exemplo, e você, ao invés de ganhar 2.000, vai estar ganhando 3.500. Então sai mais barato para todo mundo. Porém, você não tem vínculo empregatício, tá? Então você não tem férias, você não tem 13º. Isso tem que ser tudo combinado no seu contrato direto com o empregador por fora, né? É você que manda na tua vida e pode controlar isso você mesmo através do contrato que você vai assinar com ele. Porque você não tem esse direito que a carteira de trabalho obriga o seu contratante a te dar, tá bom? Então tá vendo? Depende disso também. Então assim, são várias coisas que você tem que mensurar, tá bom? Agora, tá bom, beleza, depende de tudo isso, eu sei, varia muito. Mas em média, quanto que ganha? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Eu sei que vocês estão querendo saber disso e perguntando disso. Galera, realmente varia muito. Hoje em dia a nossa profissão ela não é regularizada, entendeu?
Então, tipo assim, não tem um piso, não tem um mínimo, não tem um máximo, entendeu? O que na minha opinião, tá, pessoal, isso aí é muito pessoal, pra mim é bom, tá bom? Porque isso dá mais autonomia pra gente, dá mais autonomia pro grupo de programadores, pro grupo de profissionais de tecnologia, a estabelecer um preço que realmente vale a pena, né, pelo teu serviço, tá? Então, mas assim, varia muito. Então vamos lá, eu vou falar pra você. De início hoje no Brasil, tá? Se você tá numa cidade mais ou menos, se você tá numa cidade pequena, e se você vai começar numa empresa que não é de TI propriamente dito, o salário inicial para um programador júnior ali, que está saindo da faculdade agora e vai entrar no primeiro emprego, eu vejo aí mais ou menos, na minha época, há 5, 6 anos atrás, eu comecei ganhando, de verdade galera, 1.600 e alguma coisa, tá bom? Ou 1.300, 1.600 eu acho, uma coisa assim. Porque, nossa, mas é muito pouco. Vou estudar para uma profissão dessa, que hoje em dia são as pessoas que mandam no mundo, os profissionais de tecnologia, que controla tudo isso aqui que a gente está usando hoje, e ganha pouco, galera. Mas isso é só para entrar no mercado, tá? A coisa muda muito rápido. Eu vou te explicar. Mas assim, isso na minha época. Então, hoje em 2020, eu creio que, pelo que eu vi, pelo que eu conversei, pelo que eu estava pesquisando e tal, pelo menos entre 2.500 para início de carreira, tá? Isso que eu tô falando é cidade pequena, ou empresa que não é de tecnologia, ou empresa de tecnologia que está trazendo um estagiário, alguma coisa assim, tá bom? 2.500. Isso muda muito rápido. Em 1, 2 anos você consegue pelo menos ganhar 50% a mais. Em 3 anos tu consegue até triplicar o teu salário se você quiser. Então o salário varia hoje de R$2.000 no início, vamos pôr a média aqui, até 16, 17, 18 mil reais, tá bom? Isso se não for para cargo gerencial, até um pouco mais, tá? Então assim, talvez você esteja pensando, putz, mas ganha talvez pouco no começo. Isso vai depender, tá? Tem estagiário que tá ganhando R$2.500 para trabalhar 4 horas por dia, tá bom? R$2.500 como estagiário para aprender 4 horas por dia de segunda a sexta, tá bom? E isso em cidade do interior já acontece, tá? E eu sei porque eu conheço. Eu não vou falar nome de empresa aqui que paga isso e tal, porque eu não posso fazer propaganda e nem ficar divulgando salário nem coisas aqui no canal, tá? Entendam isso. Mas se acha muita vaga assim. E o que acontece? Obviamente, o que eu recomendo? Infelizmente, você subir salário dentro de empresa nem sempre é fácil. Principalmente em empresa pequena, tá? Ou empresa que não é de tecnologia. Por quê? Porque às vezes o dono da empresa ou a equipe profissional ali, eles não têm ideia do quanto tecnologia é importante. Para eles que não entendem disso, fazer um site lá é você clicar e arrastar a coisinha e daqui uma semana o site está pronto e beleza. Isso não... Eles não têm ideia de como funciona, do quanto é trabalhoso, o quanto você tem que estudar, o quanto você tem que entender, o quanto é difícil, o quanto isso é valorizado. Não para olhar o quanto de dinheiro isso está trazendo para a empresa e quanto a empresa depende desse tipo de tecnologia. Então, o que acontece? Quando você adquire uma certa experiência, talvez para você decolar o teu salário, você vai ter que pular de empresa para empresa algumas vezes, até você chegar numa empresa que você fale, ok, agora eu cheguei onde eu quero, tô ganhando bem, tô sendo valorizado e tô gostando da cultura da empresa, ou como a empresa age, né, e tudo mais. Porque isso é uma coisa que você tem que valorizar também, né? Não só o quanto você ganha, mas o que a empresa te dá mais que isso. O quanto ela te valoriza, o quanto ela te reconhece, se você tem um plano de carreira ou não. Se você é uma pessoa que preza por liberdade de horário, você não precisa ficar preso a trabalhar 8 horas por dia,
Você tem que estar lá e às vezes você não tem nada para fazer e tá lá. Ah, tem que ficar aqui fingindo que eu tô trabalhando para ganhar. E tem empresa que foca em objetivo, foca em desenvolver alguma coisa em objetivo e ter aquilo pronto num certo prazo, data. Se você trabalhou 180 horas, se você trabalhou 80, não me importa desde que você entregue aquilo. Então ela te dá mais liberdade com o horário, ou ela te dá a liberdade de trabalhar de casa, trabalhar remoto, por exemplo, como é o meu caso. Você pode ter outros benefícios que a empresa te dá, entendeu? Como, sei lá, jogos dentro da empresa, você pode ter várias coisas, tá bom? Vários outros benefícios, a empresa pode te pagar academia, pode te dar outras coisas. Então, tudo isso é uma coisa que você tem que analisar também, tá bom? E assim, você vai adquirir experiência e acabar indo para onde paga mais, infelizmente, tá? Mas assim, agora entra na grande questão da história. Tem vaga demais. Tem muita vaga de emprego, é muita gente precisando e a quantidade de profissionais que existe não está suprindo a quantidade de vagas. Então está faltando ainda gente no mercado de trabalho. Isso faz com que as empresas paguem mais, entendeu? E você consiga ir para empregos que paguem mais depois que você conseguiu ali 1 ano de experiência, por exemplo, né? E isso faz com que, comparado às outras áreas, você multiplique o teu salário muito mais rápido do que qualquer outra área que você vai trabalhar. Então, a grande questão e que eu acho mais legal é isso, tá? Então, assim, hoje a média de uns 2 anos de experiência, por exemplo, o cara tá ganhando 4, 5 pau. 4, 5 mil reais para mais, né? Aí um programador sênior, por exemplo, se você consegue ter a experiência, se você consegue ter prática, se você é realmente bom naquilo, né? Você consegue estar ganhando aí os seus 8 mil reais, 9. Se você vai, isso como programador, tu pode ser um analista de sistema, que o analista de sistema, ele é mais o cara que não é nem sempre o cara que vai programar ali e botar o negócio para rodar, mas é o cara que está face a face com o cliente, está pegando requisitos, está fazendo a arquitetura do sistema, falando para o programador, ó, você vai fazer isso, desenvolve isso e faz esse intermédio entre o cliente final, né, seja o cliente interno da própria empresa ou externo, e o programador é o responsável por gerenciar talvez o projeto. Esse cara acaba ganhando, sei lá, 10, 12 mil reais por mês. Você pode depois ir seguindo para essa área, ou você pode ser programador e analista de sistemas, né? Que é o cara que é responsável pelas duas coisas. Tu pode ser um team leader, um líder de projeto, você pode ser um Scrum Master, você pode trabalhar com inteligência artificial, você pode ir para as mais variadas áreas possíveis que pagam muito bem. Entendeu? Então, tá vendo como varia muito, galera? Ó, tô falando de coisa que é exorbitante, de 2 mil a 20 mil reais por mês, entendeu? 16, 17, sabe? Varia, galera, entendeu? Assim, depende de todo esse conjunto de coisas que eu falei pra vocês e até outros. Então, a minha indicação pra você, se você quer saber a média de salário em um país, ou se você quer saber a média de salário em uma determinada cidade ou em uma determinada empresa, existem sites que você pode encontrar essas informações, tá? O site do Glassdoor, por exemplo, né? Eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, você pode checar lá. O Glassdoor, ele é um site de pesquisa de salários de profissões dentro de empresas, tá? Então você pode, por exemplo, pesquisar lá, quanto que ganha para trabalhar no Google, quanto que um programador, sei lá, Júnior Java tá ganhando lá. E o mais legal desse site é que os próprios funcionários que vão lá e colocam o quanto eles ganham, entendeu? Então cada funcionário vai lá, coloca o que ele ganha e o Glassdoor te mostra a média que dá. Sei lá, 10 programadores Junior Java dentro do Google foram lá e colocaram o que eles ganham, o quanto eles ganham. E aí o Glassdoor faz uma média desses 10 e te mostra, a média salarial ali é isso, né? Então
É um site muito bom para você ver. Você consegue ver a cidade, consegue ver por empresa e ver mais ou menos o quanto que ganha. Você consegue olhar em sites de vagas de emprego também. Eu super recomendo você ter um perfil no LinkedIn, tá? Que é onde vai te aparecer muita vaga. Eu recebo muita proposta até hoje sem procurar no LinkedIn, de recrutadores procurando profissionais e eles acham o meu perfil, minha pesquisa, né? Existem maneiras de você fazer um perfil forte e eu posso até falar disso mais pra frente. E eles veem o perfil e vêm atrás de mim e perguntam: eu tenho uma vaga aqui, você não quer participar? Você não quer mudar de emprego, você não quer vir trabalhar pra gente e te oferece um emprego. Quanto você ganha? Eu cubro quanto você ganha. Olha como que é legal, galera, ganha bem, tá? Então, assim, existe isso. Outros sites que você pode ver, vagas de emprego que divulgam o salário, porque alguns não divulgam o salário, né? Coloca lá, a combinar, ou a mostrar, tal. Mas sim, a maioria, muitos mostram. Então, sites como Indeed, sites como Cato, vagas.com, tem um que é muito bom para tecnologia, para área de tecnologia, e você vai ver lá vagas de 8, 9, 10 mil reais por mês, principalmente em São Paulo. Trampos.co, esse é o site, trampos.co, dá uma olhada lá, tem muita vaga também. Então, galera, só depende de você, tá? Só depende de você estudar muito, depende de você ser bom e ter cabeça para negociar salário dentro da empresa. Você tem que ser bom de conversa, bom de papo, trocar ideia, mostrar o quanto, se vender, entendeu? Ser marqueteiro mesmo, de vender a sua imagem, de não aceitar menos do que você merece, se você já tem uma certa experiência, de se vender mostrando o quanto é o salário em outros lugares, de se vender mostrando a sua experiência, o quanto você se dedica, mostrando o quanto você estuda, aquilo que você sabe, aquilo que você aprende, e isso exige que você seja bom, tá? Em tempos hoje de pandemia de vírus que a gente está vivendo, talvez acabe ficando um pouco mais difícil, porque até as empresas de TI vão sofrer um certo impacto. Muito menor do que todas as outras, tá? Muito menor. Mas vai sofrer impacto, entendeu? Vai sofrer. Tá sofrendo já. Então, assim, apesar delas poderem colocar programadores para trabalhar de casa, home office tá aumentando pra caramba nesse tempo agora. Muitas empresas que ainda não tinham adotado home office agora estão vendo o quanto isso pode funcionar, né? E talvez isso se torne parcial, talvez as que não liberavam agora talvez liberem 1, 2 dias na semana para o cara trabalhar de casa, e algumas podem até construir vagas já remotas, mas assim, em tempos de pandemia talvez elas sofram algum impacto e talvez fique um pouco mais difícil, mas vai ser muito mais fácil do que qualquer outro tipo de área e de qualquer outro mercado ainda, entendeu? E é necessário que você estude, que você seja bom. Então fica aqui o meu grande incentivo: estude, programe, pratique, se dedica para você ser um bom profissional e se destaque. Estuda também não só a parte técnica, mas a parte de como se portar, de como se comportar, de como se vender, para te destacar e para te mostrar que você é um melhor profissional do que um outro para concorrer a uma vaga. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser o melhor em tudo, porque ninguém é. Eu não sou, ninguém é. Mas eu falo que, tipo assim, e a maior competição tem que ser contra você mesmo. Você tem que estudar e se dedicar hoje para ser melhor do que você mesmo, que você era ontem. Essa é a grande sacada. O seu primeiro pensamento principal tem que ser esse. Aí o segundo, claro, você tem que ser o melhor para aquela vaga, tá? Você não tem que ser o melhor em tudo. Você não precisa ser o melhor programador Java, mas você tem que mostrar o porquê que você é o melhor programador para aquela vaga que você está disputando, né? Entre os candidatos que estão ali. Então, fica aqui a minha dica, tá? Salário tem muito bom, por exemplo, eu já recebi propostas da Bélgica, por exemplo, já vi coisas de salários, eu não pude ir na época, mas, por exemplo, assim, que paga 350 euros por dia. Por dia, você tem noção do quanto é 350 euros por dia?
E eu não tô falando para você pensar em real não, tá? Porque se você converter na quantidade que o euro tá hoje, isso é muita coisa. Mas assim, não pensando em real, você tem que pensar que você vai estar vivendo lá e gastando em euro também. E o custo de vida lá. Mas mesmo assim é muita coisa. Uma coisa que na Europa você consegue viver com, sei lá, na Bélgica, por exemplo, com 1.500, 2.000 euros por mês. Imagine você ganhar 350 euros por dia. Quanto que isso dá no final, entendeu? E a qualidade de vida que você vai ter lá, porque a cultura é diferente, as coisas são muito mais baratas que no Brasil. Em termos de custo, o seu custo de vida é mais baixo. E você vai estar ganhando muito mais. Então tem vagas muito boas. Os Estados Unidos é um lugar que paga muito bem, né? É óbvio que as pessoas falam, mas quanto você ganha no México? Quanto você está ganhando? Galera, não vou falar, ninguém sai por aí falando quanto ganha a maioria, mas assim, é óbvio que eu estou ganhando mais do que eu estava no Brasil, senão eu não teria vindo, entendeu? E é óbvio que está compensando para mim com tudo que me ofereceram. Então assim, fica aqui o meu vídeo falando sobre quanto ganha um programador, quanto ganha um analista de sistemas. Analisem tudo isso e eu acho que essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que esteja tudo bem por aí. Se inscreve no canal, tá? Muito obrigado por todo o engajamento, por tudo que vocês estão conversando e também me perguntando aí nos comentários do YouTube. Eu tento responder todo mundo o máximo que eu posso no meu tempo livre. Eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês. Então, se você tem alguma dúvida, deixa a dúvida no comentário. Se você tem sugestão de tema de vídeo, pode deixar aqui que eu vou estar gravando. Muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo no canal e comentando e engajando aí. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você acha que esse vídeo é útil, pode estar compartilhando com o pessoal, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!